paz, amada igreja. Estamos mais um domingo aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Nesse domingo queremos compartilhar o texto de Romanos no capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Diz assim o texto: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma promessa tão linda nesse texto de Romanos que a gente tem, que ele pergunta, começa o texto ali no capítulo 30, no versículo 31, no capítulo 8, ele começa questionando: que diremos, pois, acerca dessas coisas? E eu penso que nesse momento, que diremos, pois, acerca dessas coisas? A única coisa que nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem cuidado de cada um de nós. E aí ele vai contando uma história linda, a história linda da salvação. Aquele que não poupou a seu próprio filho. Deus nos amou de tal forma que deu o seu filho em favor de cada um de nós. E aí fala que juntamente com tudo isso nos deu graça em todas as coisas. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque quem nos justifica é o Senhor. E aí ele fala: quem nos condenará se Jesus morreu por você? E ressuscitou e está à direita de Deus. E ainda ele intercede por cada um de nós. É tão gostoso saber que nós não estamos sós. Nunca estamos abandonados. Se a gente estivesse hoje privado e numa mata distante ou sozinhos, nós não estaríamos sós, porque o nosso Deus estaria conosco. E o versículo 35 fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será que alguma coisa pode nos separar desse amor maravilhoso? Será que as tribulações que a gente vive nesse mundo, a angústia, as perseguições, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as lutas, será que elas podem nos separar do amor de Deus? E aí ele fala, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aí o versículo 27 vem lembrar de novo: todas essas coisas nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Você é muito amado. Eu sou muito amada. E a cada dia que passa, a cada dia que a gente olha as bênçãos ao nosso redor, olha a nossa família, olha o cuidado do nosso Deus, a gente pode chorar de alegria na presença de Deus, na certeza do cuidado desse Deus tão especial. E aí fala: quem pode nos separar desse amor? Será que a morte, a vida, os anjos, os demônios, o presente
ou futuro, nada disso, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação pode nos separar do amor de Deus. Você está selado em Cristo. Esse amor está selado no dia que Ele fez o sacrifício lá na cruz. O dia que você dobrou o seu coração aos pés da cruz. Ele selou o seu amor por você. E não tem promessa mais especial do que essa. A coisa mais gostosa que a gente pode viver nesse mundo é tendo a certeza de que nada pode nos separar desse amor imenso de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que possamos louvar e engrandecer o nosso Deus com cânticos espirituais, com louvor. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos lembrar uns dos outros, vamos lembrar das batalhas que cada um tem vivido aqui nessa terra e vamos lembrar do amor, o amor que sela, o amor que nos une, o amor que nos faz especiais diante de Deus. E vamos ouvir uma palavra muito especial de Deus nessa noite que vai falar fundo ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. É isso que nós pedimos e rogamos a Deus nessa noite, que Ele possa estar conosco, que Ele possa ser presente. Eu louvarei,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graça e paz. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. A graça de Deus é suficiente. Existe um ditado que diz: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante das dificuldades. Não sei quem é o autor da frase, mas sei que ela é
muito verdadeira. A soberba faz com que o coração do homem se torne elevado ao ponto de negar o seu Criador. Quando reconhecemos nossas limitações, sabemos o quanto necessitamos de Deus. Isto é, normalmente acontece em meio às fraquezas e em meio às dores. Para evitar que o apóstolo Paulo se ensoberbecesse, foi-lhe dado um espinho na carne. Paulo reconhece o propósito daquilo que serve como instrumento de manutenção do seu ministério. Contrariando as aparências, aquele espinho era o resultado da graça maravilhosa daquele que muito lhe amava. Esse incômodo companheiro de trabalho servia para subjugar a carne de Paulo. Mas não somente sobre Paulo, mas para todos que vivem em Cristo, as enfermidades e as provações são preciosas, que na verdade contribuem para enfraquecer o homem carnal, a fim de que o poder de Deus se manifeste diante do mundo. Podemos tirar aqui 3 lições importantes desse texto. Primeiro, não devemos nos exaltar. A aflição da vida se compara à graça de Deus sobre aquele que o ama. Quando o apóstolo Paulo direciona suas palavras ao reconhecimento do amor de Deus sobre ele e sobre o seu ministério, ele faz de forma sincera. Está lá no versículo 7. Paulo faz uma declaração sobre o que controlava suas palavras e também as suas ações. Paulo tinha um histórico cheio de motivos para o orgulho e soberba. Podemos encontrar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 16 a 33. Paulo reconhece ser possuidor de grandes revelações, registrado também no capítulo 12, de 1 a 6. Mas tudo aquilo que resultava em fraqueza humana do apóstolo Paulo, para o homem Paulo, o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, servia como um limite à exaltação pessoal. Paulo se mostrava reconhecedor das suas fraquezas. Em suas palavras, entendemos que a graça de Deus é suficiente. Segundo princípio aqui, segundo exemplos aqui que podemos tirar desse texto, devemos buscar a Deus. Paulo se curva diante de Deus, versículo 8. E também podemos ver isso lá em Efésios 3,14, também relata que Paulo sempre se curvava diante de Deus. Paulo era um homem de oração. A oração se aproxima de Deus, nos fortalece, nos ensina, nos coloca no devido lugar diante de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Paulo pede por 3 vezes o afastamento do espinho indesejável. Era um momento de comunhão, um momento de fé. Devemos buscar a Deus sempre, independente das respostas do Senhor. E Paulo sabia disso. Assim como Paulo
devemos entender que a graça de Deus é suficiente. Na terceira lição, podemos e devemos aceitar a vontade de Deus. Paulo não somente fala, mas também Paulo escuta as respostas de Deus. As respostas negativas servem como alento e estímulo e nos dá força no caminhar diário e nos dá força na fraqueza. Registra isso lá no versículo 9 e 10. Paulo reconhece que o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo não foram em vão. A fraqueza, aos olhos humanos, representa derrota. Mas diante de Deus, nossas limitações é o reconhecimento, e o reconhecimento delas representa poder. Poder aperfeiçoado, pronto para o serviço, para o reino. Para Paulo, poder de Cristo, Paulo se sente forte, porque ele é reconhecedor de que a graça de Deus é suficiente para ele. Podemos concluir. É bem verdade que Deus põe um espinho em cada um de nós. Quando estamos ao seu serviço, este espinho se manifesta de formas diversas. Mesmo que haja em nossas vidas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Devemos seguir os ensinos e os ensinamentos bíblicos e adotar as lições deixadas pelo apóstolo Paulo. Não devemos nos exaltar, devemos buscar a Deus e devemos aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque devemos ser reconhecedores de que a graça de Deus é suficiente. Amém? Vamos orar? Adoramos o Senhor, Pai, eterno Pai. Senhor, ajude-nos a entender a Tua palavra, ajude-nos a depender mais e mais do Senhor. Queremos, Pai, através desses ensinamentos, essas lições aqui, de buscar o Senhor, de aceitar as promessas do Senhor, de aceitar a graça do Senhor em nossas vidas, que o Senhor é suficiente para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor ensinou o apóstolo Paulo para que ele possa também nos ensinar como podemos viver uma vida que agrada o Teu coração. Podemos buscar ensinamentos do apóstolo Paulo e ver como verdadeiramente ele tinha a graça do Senhor. Ele reconhecia em sua vida a graça do Senhor. E peço em nome de Jesus que o Senhor também nos ajude a compreender esses ensinamentos tão maravilhosos, Pai, e para muitos fraqueza, tribulações, angústia, lutas, tantas coisas. Mas aqui podemos aprender com o apóstolo Paulo, que isso nos fortalece, porque o Senhor está sempre presente conosco, nos ajudando, porque a Tua graça é suficiente para cada um de nós. Adoramos, bendizemos o Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz, não foi em vão aquilo que o Senhor fez em resgate de cada um de nós. Obrigado pela libertação do Senhor que o Senhor nos deu e queremos
engrandecer a tua pessoa. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Queremos declarar, Pai, o Senhor é um Deus verdadeiro, é um Deus justo, é um Deus que ama os seus filhos. Obrigado, Jesus, por tudo, e reconhecemos que o Senhor é o nosso dono, é o nosso Senhor. Queremos exaltá-lo, engrandecê-lo, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Louvamos o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Prazer. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é 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 o meu prazer. Dos santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.